Na Idade Média, né, nessa época teve uma forte influência, né, da Igreja Católica e na Idade Média ressurgiu as antigas crenças, né, que os transtornos mentais eles estavam associados com possessão demoníaca, né? Então, as pessoas que sofriam naquele estado, transtornos mentais, depressão, esquizofrenia e outros transtornos mentais, eles eram considerados pessoas com possessão demoníaca, e aí era feito nessa época os tratamentos de exorcismo, né? Não sei se vocês já assistiram esses filmes aí de exorcismo. Então era isso, eles consideravam que era uma coisa sobrenatural e que precisava ser retirado do corpo da pessoa. Aí no século XIII, a Igreja Católica volta a considerar a melancolia como um pecado, né? Considerava as pessoas com transtornos mentais como pessoas de fraqueza moral. Elas eram julgadas assim. No século XVII foi quando surge a palavra depressão. Até então, a pessoa com depressão era chamada de melancólico, né? Um quadro melancólico. E no século XVII que a palavra depressão passa a ser usada, e nessa época teve um filósofo francês, René Descartes, não sei como fala o nome dele, ele afirmou, né, a ideia, né, quebrou essa ideia aqui da Idade Média, da Igreja Católica, e ele afirmou a ideia de separação que existe entre o nosso corpo e a nossa alma. E aí, com isso, favoreceu os estudos sobre anatomia, porque antes a Igreja Católica condenava o estudo do corpo humano, porque acreditava que o nosso corpo era o lugar onde ficava, era algo sagrado, né? Onde a nossa alma habitava. Mesmo depois da morte, eles acreditavam que a nossa alma ficava dentro do nosso corpo, então eles não deixavam fazer dissecação de cadáveres, porque você ia estar prejudicando, né, algo que era sagrado, que era o nosso corpo. E aí, dessa forma, avançaram, né, os conhecimentos por conta do estudo da anatomia, através da dissecação dos cadáveres. E aí aquela ideia anterior do Galeno de que o estado melancólico era causado por desequilíbrio de fluidos, ela foi sendo substituída pela compreensão de que o nosso cérebro, né, ele que era responsável pelas nossas alterações de humor e não o desequilíbrio de líquidos, né? Estava relacionado muito mais com o nosso cérebro, que hoje é óbvio pra gente, mas se vocês, né, forem vendo aqui toda a evolução que precisou acontecer para a gente ter esse conhecimento. Já no século XX, a gente tem Freud, que é o pai da psicanálise, e ele vai destacar a existência de fatores, conteúdos, né, conflitos inconscientes, e esses conteúdos inconscientes da nossa mente interferem também na nossa melancolia ou então na nossa depressão, tá? Até que na década de 30 surge a terapia convulsiva. Acho que vocês já devem ter assistido também filmes, né, onde existe essa prática da terapia eletroconvulsiva, porque era baseado na crença de que a indução de um estado convulsivo, ele seria capaz de tratar quadros melancólicos de depressão. Porque o que eles observaram na época? Que pacientes que eram epiléticos, pacientes que eram epiléticos e tinham algum transtorno mental, quando eles tinham uma crise de epilepsia, após aquela crise de epilepsia, eles tinham uma melhora no quadro psiquiátrico.
né? Então ele sofreu uma crise convulsiva e o quadro transtorno mental melhorava. Então eles começaram a induzir um estado convulsivo, eles começaram a induzir uma crise convulsiva nos pacientes que tinham transtornos mentais, mas não tinham epilepsia. E essa indução da convulsão era feita primeiramente por medicamentos e depois passou a ser feito pela terapia de choque, por ondas de choque, né?